Somos todas nós florzinhas no jardim de paz e luz, viçosas perfumadinhas sob as bênçãos de Jesus. Estendemos os bracinhos, suplicamos teu amor. Somos como os passarinhos, precisamos de calor. Venha aqui até nós a nos afagar e lhe ensinaremos sorrir e a brincar. Venha aqui até nós a nos afagar e lhe ensinaremos sorrir e a brincar. Nossa Sheila nos ensina, grande é o poder do amor, nos aquece e ilumina, faz-nos esquecer a dor. Deixa aqui o seu sorriso, venha junto a nós cantar. Nossa terra é um paraíso, se aprendermos a amar. Venha aqui até nós a nos afagar e lhe ensinaremos sorrir e a brincar. Venha aqui até nós a nos afagar e lhe ensinaremos sorrir e a brincar. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, agradecemos a todos que nos acompanham e nos assistem através deste canal, nossas reuniões públicas. É bom estarmos aqui. E daremos sequência à programação das nossas reuniões públicas virtuais. Nossos estudos, informamos que são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nessa oportunidade, o tema será abandonar pai, mãe e filhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, 4 a 6. E o nosso irmão no Ideal Espírita, hoje será Lucas Antunes. Passemos para a leitura inicial. Renúncia. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los do calor de tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo, esquecido de muitos e por muitos relegado, às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Emmanuel.
Faremos a nossa prece. Mestre Jesus, aqui estamos, junto aos mentores espirituais de nossa casa, Teresa, Antônio de Aquino, Paulo e Estevão, pedindo ajuda e proteção necessária aos ensinamentos do teu Evangelho. Ajuda-nos, Mestre, a compreensão necessária e abençoa o nosso expositor, Lucas Antunes, que preparou com tanto carinho o estudo e que possamos aproveitar nesta hora e pedir licença para dar início ao estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Com as nossas melhores vibrações, Lucas, a palavra é sua. A Bom, palavra é querido, sua. primeiramente, saudações, né? Agradecidos que estamos, porque mais uma vez nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa reunião pública, que virtualmente no YouTube pode ser vista de manhã, de tarde, de noite, então a gente fica ao mesmo tempo com a possibilidade aberta, né, de ver qualquer horário, e temos os nossos lares enquanto o lugar onde nós podemos fazer esse acompanhamento, né? E sempre esperando que nós vamos poder, em determinado momento, voltar a estarmos todos juntos, mas virtualmente, com certeza, esse espaço será mantido. Será um momento de boa reflexão aí para as gerações futuras que também poderão ver futuramente essas palestras que foram gravadas no canal Aguardo Las Teresa no YouTube. Então, nós estamos com esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Estranha Moral, e essa parte, Allan Kardec tinha como objetivo mostrar que determinadas frases que Jesus falou, ou que foram atribuídas pelos discípulos a Jesus, elas aparentemente poderiam ser um contrassenso, mas não havia contradição nenhuma. E nesse caso de abandonar pai, mãe e filhos, nós temos então os capítulos 4, 5 e 6. Perdão, os subitens, né? 4, 5 e 6. No item 4, é a citação do Evangelho de Mateus, em que Jesus disse: aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isto e terá por herança a vida eterna. Depois, no Evangelho de Lucas, Jesus, obviamente, repete mais ou menos essa afirmação no capítulo 18, mas logo no capítulo 9, antes da gente começar a nossa reflexão com as histórias espíritas, né? Que é no item 6, também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tem em minha casa. Quer dizer, antes de seguir Jesus, ele queria vender ou doar tudo que ele tinha na casa dele. E quando Jesus respondeu, a resposta foi: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Bom, quando nós ouvimos isso, até a reflexão de Kardec, aqui vamos só resumir um pouco o que ele disse, fica parecendo que Jesus está sendo muito radical em relação aos seus seguidores e dizendo, né, quem tiver o mínimo apego, seja aos bens materiais. Quando fala dos bens materiais, as pessoas até compreendem mais ou menos, mas quando fala da família ou fala do lugar onde você vive, quer dizer, quem for apegado não vai ter nenhuma chance de ir para o reino dos céus, e a pessoa pensa, nossa, então é impossível entrar no reino dos céus da maneira como é colocada. Kardec faz uma reflexão em que ele considera de que o que está sendo dito por Jesus é que, obviamente, que nós temos que colocar as virtudes cristãs, a vivência do Evangelho e a prática, né, daquilo que Jesus pediu em primeiro lugar.
se tiver como na mensagem inicial de Emmanuel, se tiver um pai, uma mãe, um filho, filha, ou irmão ou irmã que seja totalmente contra o Cristo, isso não é motivo para deixar de acreditar no que Jesus falou. Porque necessariamente, não é obviamente algo que sempre aconteça, mas sempre há um familiar ou alguém próximo a nós que vai achar que a figura de Jesus não merece o mínimo de consideração. Então, quando a gente pensa nas frases de Jesus, nessa frase específica, né, é como se, para fazer o raciocínio correto, tivesse que inverter a lógica. Quer dizer, Jesus não está dizendo que a pessoa tem que abandonar o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã. Não. O que Jesus está dizendo é que aquela pessoa que coloca essa convivência pretensamente harmoniosa em detrimento do que foi pedido por Jesus que nós fizéssemos, isso não vai... a pessoa aparentemente está resolvendo um problema. Na verdade, ela está criando um problema muito maior lá na frente. E sem considerar que hoje em dia, aí isso também tem a ver com a passagem do tempo. Quer dizer, hoje em dia as pessoas também já têm outra visão. Normalmente o problema que se tem hoje nas famílias é o contrário. É justamente das pessoas não quererem conviver de maneira nenhuma com um parente que não seja desejado. Quer dizer, a briga, digamos assim, dos familiares hoje em dia, a briga de vizinhos, a briga desse tipo de situação, né? A coisa talvez um pouco tenha se invertido. Mas para a gente se manter ao que foi dito no Evangelho e as frases de Jesus, vale aqui citar pelo menos, né, 2 ou 3 exemplos. O primeiro exemplo, é que, para que não fique uma coisa muito distante, a gente traga mais para o dia de hoje, é uma história que aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier era de Pedro Leopoldo e se mudou para Uberaba para conseguir manter o Centro Espírita Luiz Gonzaga com as atividades que estavam sendo organizadas. Então, ele tinha trabalhado já como atendente de farmácia, ele já tinha trabalhado em outras vendas, né? Na época o pessoal não chamava de mercado, chamava de venda, e ele então era muito bom em fazer conta. E ele acabou então sendo chamado para ser contador numa fazenda. Só que o fazendeiro, aí é o caso do que Jesus comentou. O Chico Xavier tinha sido contratado para trabalhar. Ele não foi contratado para pregar espiritismo, nem cristianismo. O fazendeiro, ele não era lá muito religioso, o fazendeiro que contratou ele. E como não era muito religioso, se não era muito do catolicismo ou de alguma igreja protestante, do espiritismo, é que ele não ia ter proximidade. Então, ele achou que o Chico Xavier era uma pessoa honesta, por isso o contratou como contador, mas não... quando o Chico precisa, quando aparecia a gente na fazenda pedindo atendimento para o Chico Xavier, de início o fazendeiro até deixou, porque era uma maneira de manter um bom funcionário. Depois, em determinado momento, ele achou que tinha coisa demais. Ali estava acontecendo muita coisa para achar que a fazenda podia virar um lugar de atendimento. Então, no primeiro dia em que esse fazendeiro decidiu isso, ele não contou para o Chico Xavier. A pessoa podia falar logo de cara, né? Mas ele meio que achou que a partir de hoje eu não vou deixar mais ninguém vir aqui. E não disse para ninguém, simplesmente tomou a decisão de manhã. O Chico Xavier chegou para trabalhar, ele não foi avisado, foi para o seu quartinho onde ele ficava fazendo as contas, a contabilidade. O fazendeiro, logo cedo de manhã, chegou uma mulher muito aflita para falar com o Chico Xavier. E o fazendeiro simplesmente disse para ela: o Chico não está. Quer dizer, contou uma mentira. Até poderia ter dito que não estava mais aceitando
Mas não, simplesmente falou, não, ele não está, não. Ah, mas aí a mulher disse, a mulher estava muito aflita, eu passei lá na casa dele, me disseram que ele já tinha saído para o trabalho e indicaram aqui essa fazenda. Aí o fazendeiro disse, não, mas isso aí não, ele não está correto. A senhora volta lá e pergunta mesmo por ele. E sabendo que o Chico já tinha chegado. A mulher voltou a pé até o centro de Uberaba, de novo na casa do Chico, aí de novo volta para a fazenda. Isso tudo a pé. E a senhora está aflita e disse, não, mas me garantiram que o Chico Xavier já saiu e ele chegou aqui. Ele disse, pois é, aí o fazendeiro falou, ele chegou, mas ele saiu para dar uma volta aí nos arredores. Quem é que saiu para dar uma volta nos arredores numa fazenda, né? O que aconteceu? A mulher ficou irritada, estava muito nervosa, precisando falar com o Chico, não sabia por quê, ela não disse. Ela fez que, eu sei que ele está aí, eu vou entrar, eu fazendeiro, não, na minha fazenda, na minha propriedade, você não vai entrar, não. Vai ficar aí do lado para fora, que eu não vou deixar ninguém entrar para falar com o Chico Xavier. Aqui não é terreiro para ficar esse Chico dando atendimento. E aí a senhora gritou uns palavrões, o fazendeiro não estava nem aí e também gritou com ela, e aí ela virou as costas e foi embora. O Chico está lá, não está sabendo de nada, terminou o dia de trabalho dele, ele se despede de todo mundo e o fazendeiro não avisou. Isso está no livro do Adelino Silveira, né? Chico de Francisco. São histórias que o Adelino Silveira, que conviveu com Chico Xavier, conta, né? E aí o Adelino conta no livro que o Chico não foi avisado, terminou o dia de trabalho, coitado, né? A pessoa tenta agir da maneira mais correta possível e sempre acaba levando a cacetada. Foi para casa, ninguém avisou ele de nada, não falaram que a mulher tinha ido lá de manhã, o pessoal já tinha até esquecido. Ele vai tomar um banho, come alguma coisa, vai para o centro espírita, isso de noite já. Chega lá no centro, faz a prece, não sei o quê, vai começar os atendimentos. Aí ele gostava de ir primeiro sozinho para a mesa onde ele ficava, para atender as pessoas. Tem uma fila do lado de fora, ele faz um sinal para o Adelino Silveira para permitir que abra o portão e a fila entre. A senhora estava meio escondida, cortou, furou a fila e vai até ele. E começa ofendendo ele, dizendo assim, seu cachorro, você acha que eu tenho tempo para ficar para cima e para baixo atrás de você? E pegou ele pelos braços e levantou ele assim. Eu estou muito nervosa, estou com um problema, me mandaram vir aqui consultar você, assim que você trata as pessoas. E disse assim, agora você vai, eu vou ali para a salinha do lado do passe com você, porque eu quero que você me aplique um passe para eu me acalmar, seu cão. E deu um tapa na cara do Chico Xavier. E não deu nem tempo, não deu nem chance do Chico Xavier agir como Jesus mandou, porque Jesus disse que se batesse de um lado, era para virar face. Não, ela já se adiantou, porque ela bateu de um lado e voltou com a mão e bateu do outro. Ela faz isso, carrega o Chico Xavier, ela senta num banquinho, o Chico Xavier ali parado na frente, e sentado, e aí seria para ele aplicar o passe, mas ele pensa assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Jesus amado, Emmanuel, o que eu faço? Aí Emmanuel diz assim, conversa com ela. Disse no ouvido do Chico, né? Conversa com ela. Aí o Chico, obviamente, pensa assim, automaticamente, e ela deve ter ido lá na fazenda e o meu patrão não deixou ela entrar. E agora, o que eu faço? Mas eu não tinha como saber disso. Aí ele vira e se encosta um pouco na senhora e diz, senhora, me desculpa, porque eu não consegui atender a senhora antes. A senhora deve ter ido lá na fazenda, o meu patrão não permite que o pessoal entre, e ele deve ter destratado a senhora, mas eu quero dizer aqui que eu vou aplicar o passe, a senhora vai ficar bem, do problema que a senhora está querendo se desenlaçar, vai ficar tudo bem e tudo vai se resolver.
Aí o Chico, né, falou ali, a mulher começa a ficar emocionada, a chorar, o Chico estende os braços para tentar aplicar o passe, mas ele não está sentindo nada, não tem energia positiva nenhuma, ele está com a dor aqui dos dois lados da face, está quase virando um tomate. E aí ele pensa assim, mas Emmanuel, eu não vou conseguir aplicar o passe. Você não acha que eu estou com a razão? Porque hoje, agora não tem como na situação, a mulher me bateu. E aí Emmanuel dá uma resposta que o Adelino Silveira diz. Isso aí é o corolário, quer dizer, é o lema último da caridade. Ele diz assim, você está com a razão, mas aquela mulher que está com a necessidade. E aí, quando o Chico ouve isso, ele diz, meu Jesus do céu. Aí ele tenta se afinizar com Jesus e consegue aplicar o passe. Ele sente aí a energia emanando, né? Porque ele dá razão a Emmanuel, e aplica o passe na senhora, né? Fica ali alguns segundos e se afasta e diz, minha senhora, o passe está aplicado. A senhora pode ir com Deus, né? Que a necessidade que a senhora está precisando vai ser atendida. A senhora está chorando, mas pega a bolsa, levanta e vai embora. Não agradece, não pede desculpa, muito menos, e nunca mais voltou ao centro espírita. Isso que o Chico depois voltou para a mesa e o pessoal devia estar com aquela cara, né? Mas ele disse que tinha que continuar os atendimentos. Continuou o atendimento regular. No dia seguinte, chega na fazenda, ele devia estar parecendo um tomate. O patrão olha para ele e diz, mas o que aconteceu, Chico? Aí ele disse, não, é porque ontem à noite, saindo do centro espírita, eu bati com a porta na cara, com a cara na porta. E aí o patrão olha e diz, mas você bateu os dois lados do rosto na porta? Aí o Chico riu e não disse nada. Olha o nível de humildade que o Chico Xavier tinha. Bom, o patrão viu aquilo e pensou, vou ter que botar uma placa na fazenda. E aí ele botou uma placa lá. Aqui o Chico Xavier, aqui não é centro espírita, aqui não é terreiro. Chico Xavier não atende. E mandou que todo mundo, todos os funcionários soubessem que toda vez que chegasse alguém, que era para dizer que o Chico Xavier não ia atender. Muito bem. O Chico ouve aquilo e pensa, caramba, as pessoas não vão deixar de vir aqui. Elas vão continuar vindo. O que eu vou fazer? Única pessoa na família, aí olha só que interessante, a família, a maioria da família, inclusive o pai dele, depois a madrasta, aí ele conseguiu uma madrasta melhorzinha que o tratou, mas as irmãs, que, embora também fossem religiosas, a maioria meio que botavam o pé atrás, inclusive pessoas próximas ao Chico Xavier tentaram ganhar dinheiro em cima dele. E a única pessoa que ele considerou confiável para que ele pedisse ajuda era o irmão, era o José Xavier, que era sapateiro. O Chico não tinha a quarta série completa. O José Xavier nem tinha chegado à quarta série, tinha parado na terceira ou na segunda. Mas na sapataria, e aí o Chico foi falar com o José Xavier aceitou. Nunca falava não para o irmão, né? Ele tinha uma maior admiração pelo Chico Xavier. Muito bem. Aceitou. E aí o Chico disse, pois o pessoal que bater lá na fazenda vai ter que ter um aviso dizendo que tem que ser atendido na sapataria do José Xavier, irmão do Chico Xavier. Botaram um aviso. Teve gente que chegou a ser amarrada com um laço para laçar cavalo, o boi, né? O touro, de tão obsediado que estava e foi levado para a sapataria do irmão do Chico Xavier, que certa vez, para quem assistiu o filme, né, foi aquele irmão que o Chico disse assim, olha, irmão, se aconteceu uma coisa muito violenta aqui na hora do atendimento, você aplica o evangelho. Ele entendeu do jeito que ele conseguia e pegou o livro do evangelho e deu na cabeça da pessoa. Era o nível de pensamento que ele conseguia manter. O José Xavier, quando ia fazer uma prece, não sabia a ordem direita das coisas, fazia o Pai Nosso na ordem errada, trocava as palavras, não falava em português correto, mas passou 13 anos atendendo pessoas na sapataria.
13 anos ele ficou, desde aquele incidente da mulher que deu um tapa no Chico, até esses 13 anos completos, atendendo pessoas necessitadas na sapataria sem a mínima condição, meramente porque tinha compaixão de quem estava sendo levado lá. Um dia o Chico é avisado na fazenda que o irmão José Xavier teve um derrame. Ele apagou simplesmente, estava no trabalho e apagou. Foi levado para o hospital. Aí avisam para o Chico, não, parece que o seu irmão está vindo do hospital, mas os médicos já garantiram que está tudo bem e vai ficar tudo bem, etc. Aí o Chico, né, está em casa, está com a família esperando, todo mundo orando, até o pai do Chico, que não era muito religioso, passou a orar, está todo mundo esperando. Aí vem o irmão, vem carregado pelos enfermeiros, né? E ele está todo contorcido. Essa cena aparece na biografia do Chico Xavier, né, no filme. Ele está todo contorcido e o pessoal diz assim, vamos fazer uma oração porque os médicos disseram que daqui a pouco ele já vai voltar a tomar consciência e vai voltar a ser quem ele era. Aí o Chico, né, começa a entrar em prece e pensa assim, Emmanuel, você pode me ajudar em relação a isso? Eu vou fazer uma prece para que o meu irmão volte, porque os médicos disseram. Aí Emmanuel aparece, Emmanuel não era... Para ter um mentor como Emmanuel, tem que ser muito evoluído, porque Emmanuel também não facilitava. Ele diz assim, olha, os médicos são muito bons profissionais, mas o teu irmão José não vai voltar a ter consciência, não, do jeito que ele era. Aí disse, mas o que foi, Emmanuel? Ele disse, pois é, aqui na programação do seu irmão, está dizendo que ele tem que ficar 13 anos no manicômio. E aí o Chico ouve aquilo e leva um susto, e 13 anos no manicômio? Mas não é possível. O meu irmão sempre foi uma boa pessoa, nunca fez mal a ninguém e ainda passou os últimos anos atendendo pessoas na sapataria dele, que era onde ele tinha. Não tem como os espíritos perdoarem ele. Por que ele tem? Ele disse, pois é, uma dívida enorme do passado, uma coisa terrível que ele fez, mas que agora está assim na programação dele. Agora, você, Chico, isso é Emmanuel falando com o Chico, você quer que eu leve para os espíritos essa sua troca aí que você sugeriu, de trocar os 13 anos da sapataria pelos 13 anos do manicômio? Aí o Chico pensou, claro, eu não quero ver meu irmão no manicômio. Já tem tanto sofrimento que eu tenho na minha vida, eu vou ter que ir lá. Aí disse, tá bom, vou levar a sua consideração. E o pessoal ali em prece dizendo assim, Chico, ora também, porque é para trazer mais rápido o teu irmão. Você não está fazendo oração? Você está com a mão na cabeça? Qual motivo? Aí o Chico, não, eu vou orar, e bota a mão assim, de repente, né? E ele tentando fazer, se acalmar, né, também. Volta Emmanuel, e Emmanuel diz assim, Chico, levei sua opinião para os espíritos que tomam a decisão acerca disso. Quer dizer, não era nem o Emmanuel não tinha poder de nada naquela situação, só levava a opinião. Quando tem hierarquia espiritual, porque realmente tem hierarquia. Levou a opinião e aí o Chico disse, o que eles disseram? Eles disseram, eles consideraram que podem trocar os 13 anos pelos 13 anos da sapataria pelos 13 anos do manicômio. Aí o Chico pensou assim, graças a Deus, que bom, a caridade funcionou, então meu irmão vai voltar a ficar bom como o pessoal está esperando. Aí o Emmanuel disse, não, Chico, eu acho que você não entendeu o que eu falei. Os 13 anos que vão ser trocados quer dizer que o seu irmão vai desencarnar agora. Se ele não vai para o manicômio, é porque o desencarne dele vai ser agora. É isso que vai acontecer. Aí o Chico disse, não, Emmanuel, eu queria que apagasse. Não, Emmanuel falou, Chico, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se ele não tem que passar os 13 anos no manicômio, então ele já pagou aqueles 13 anos. Ele pode desencarnar agora. Aí o Chico, como é que o Chico, coitado, vai argumentar com o Emmanuel, que nem foi o responsável pela decisão? Aí o Chico pensa, só pensando, meu Deus, ele já está olhando, ele já está vendo que o espírito do irmão dele já está meio que se afastando do corpo. E as pessoas em volta do Chico percebem que o irmão está dando o suspiro final e que ele está morrendo. O pai e, sobretudo, as irmãs, que até eram muito religiosas, eram mais próximas ao Chico, mas nesse momento...
e elas gritam com ele. Isso aí da biografia é um negócio que, para quem já lê, elas gritam: Chico, faz alguma coisa, salva o teu irmão da morte. Esse espiritismo serve para quê? E aí o Chico simplesmente diz: minha irmã, vamos orar muito, porque agora é a hora da partida dele. E elas gritam: não, Chico, ele não pode morrer, ele não pode ir embora, você tem que salvá-lo. E ele diz: minha irmã, vamos orar, e todo mundo ali, ao mesmo tempo revoltado, né? Mas orando por uma questão de necessidade. Bom, os espíritos consideraram, o irmão do Chico Xavier fechou os olhos e não abriu mais. Qual foi a consequência para o Chico Xavier? A família dele expulsou ele de casa. Aí a gente só não fica mais desesperado, porque Jesus já tinha dito lá no Evangelho que, né, quem não abandonar pai, mãe, filho, irmão, pelo sua casa, suas terras, em meu nome, não vai entrar no reino dos céus. Jesus não está dizendo, voltando, né, à explicação, Jesus não está dizendo que a gente tenha que fazer isso para entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo que as situações acontecem e elas nos forçam a tomar uma decisão que faz com que a gente, num determinado momento, seja confrontado por isso. Porque, de novo, as irmãs do Chico eram religiosas, elas eram de formação catecismo católico, mas na hora que o irmão está morrendo, elas não estão querendo que ele morra. Só, se elas não estão querendo que ele morra, então a religião serviu para falar sobre o quê? Porque as religiões falam sobre o quê, né? Então, é curioso, porque até nisso, olha como é que a humanidade ainda precisa caminhar muito. Quer dizer, até para chegar no nível do que, no fundo, todas as religiões falam, que é como se fosse uma preparação para quando a gente for para o outro lado, até nisso o ser humano acredita, mas acredita com o pé atrás. Como é que a história acaba? Chico Xavier foi expulso de casa. Teve que arrumar um outro lugarzinho para morar. E no centro espírita, em que ele estava indo à noite, ele estava achando esquisito porque o irmão dele não estava aparecendo. Ele pensou que o irmão ia aparecer em espírito para dizer alguma coisa, para agradecer. Nada. Passaram-se meses, ia fazer quase um ano, quando finalmente, uma noite, o Chico está lá, entra em prece, quando vai começar, antes de começar, aí o irmão aparece em espírito, né, o José Xavier, e aparece para reclamar. Olha como é que a coisa sempre pode ser, o desafio sempre pode ser maior. Ele aparece para reclamar. E o Chico, o que aconteceu, meu irmão? Ele disse: meu irmão, você não vai acreditar, desde que eu fui embora, eu estou com uma dor de cabeça. E ele já estava morto, né? Já estava desencarnado, como nós nos expressamos. Com uma dor de cabeça que não passa por nada. Eu aqui do outro lado, com essa dor de cabeça, eu já pedi para André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, já pedi para Jesus, já pedi para Deus, pedi para quem puder me ajudar, e essa dor de cabeça não passa. E eu não sei mais o que fazer. E o Chico, quando ouve aquilo da primeira vez, ele diz assim: meu Deus, meu irmão. Ele pensa, né? Se você está com essa dor de cabeça e já pediu para todo mundo, você vai pedir aqui para mim? Eu é que não sei. Eu estou no nível, eu que não estou no nível do Bezerra de Menezes. E aí o Chico diz: mas eu só consegui agora entrar em contato com você, porque eu fiquei muito perdido das minhas ideias quando eu faleci, e só agora eu consegui. E o Chico pensando: nossa, que situação que eu nunca vivenciei, o que eu faço? Aí, graças aos bons espíritos, aí nós temos que, obviamente, sempre agradecer, ele teve uma inspiração. Na semana seguinte, ia ser, exatamente 7 dias depois, ia ser o aniversário de fundação do centro, Luiz Gonzaga. E aí ele lembrou-se disso e disse: José, você lembra que é aniversário de fundação aqui do nosso centro? Ah, lembro, sim. Pois é, volta aqui na semana que vem, porque você sabe, o nome do centro é Luiz Gonzaga, por um engano. Eles queriam homenagear São Luís da França, porque São Luís tinha sido considerado um dos espíritos patronos da codificação do Evangelho. Mas aí o pessoal se confundiu no nome, botou Luiz Gonzaga.
que é o nome de um santo italiano da juventude. A Igreja Católica considera que São Luís Gonzaga é o santo da juventude, protetor da juventude. Aí ele diz assim, o espírito de Luís Gonzaga ficou muito contente, né, do Luís Gonzaga italiano, canonizado, ficou muito contente de saber que tinha um centro espírita com o nome dele. E ele, no dia do aniversário de fundação do centro, ele se aproxima a um espírito já superior e ele emana raios de luz em forma de, espiritualmente, né, pétalas de rosa. Então, volta aqui, porque, de repente, isso ajuda. Tá bom, meu. O horário era 2 horas da tarde, se eu não me engano, que eles faziam a prece em homenagem à fundação do centro. Na semana seguinte, exatamente às 2 horas, o Chico está ali começando a entrar em prece, e aí, quando um outro companheiro vai fazer a prece, o Chico aproveita, olha e vê que, daqueles espíritos que se aproximavam, o José Xavier está ali. E o Luís Gonzaga se aproxima mais ao longe, e era um espírito muito luminoso. E ele toma essa ação, quer dizer, como se fosse de estender as mãos e transmitir a luminosidade que ele tinha, e cai em forma de pétalas de rosa. E o José Xavier, enquanto espírito, né, o Adelino Silveira conta que o Chico disse para ele, que fez como se colocasse a cabeça embaixo da cachoeira de luz, né, e de pétalas, não vai perder a chance. Né? E quando ele faz isso, e depois que o Luís Gonzaga já se afasta, e aí ele vira para o Chico Xavier e emite um pensamento como se tivesse, não, agora está tudo resolvido, agora já não está mais com dor de cabeça nenhuma. E ele simplesmente, aquela senhora lá do início da história, nem agradeceu, pegou a bolsa e foi embora. O José Xavier, pelo menos, né, pelo que o Adelino contou, fez um tchau assim de agradecimento e partiu para o serviço dele, seja lá qual for. O que a gente nota, e ouvindo essa história, né, é uma história longa dessa, mas imagina, o fechamento de todo esse caso, que começa simplesmente com uma senhora indo na fazenda onde o Chico Xavier trabalhava, pedindo para tomar um passe ali, de repente era só isso. E tudo isso fez com que chegasse a essa situação. Aí, de novo, o que a gente quer fazer a reflexão dos ensinamentos que nós estamos estudando hoje. Olha só, Jesus, no fundo, ensinou o caminho mais fácil. A gente, às vezes, fala que tem que tomar cuidado quando alguém aponta que é o caminho mais curto, porque esse caminho mais curto, na verdade, pode ser o caminho mais longo. Mas é justamente essa inversão que Jesus tentou fazer. O que Jesus ensinou nos ensinamentos dele é exatamente o caminho mais curto. Todos os outros caminhos, você vai dar uma volta muito maior. E quando a gente digamos assim, nos falam, né, da gente tomar cuidado com esse negócio de cortar caminho, porque, na verdade, pode ser uma coisa pior, realmente, essa ideia de cortar caminho é só nas questões mundanas. No plano espiritual, não existe cortar caminho. Para as questões espirituais, não existe cortar caminho. Para as questões espirituais, é passar por esse périplo, ou por esse sacrifício, esse testemunho, ou o que seja, do que foi pedido que Jesus nos fizesse, e aí a coisa se encurta. Todas as outras situações vai levar a um desfecho que podia ter sido resolvido muito antes. Quando nós pensamos na coisa de abandonar pai e filho em nome de Jesus, né? E, de novo, a ideia que Kardec leva, que é justa, na nossa visão, obviamente, é a reflexão melhor feita, porque Kardec já tinha se transformado no bom senso encarnado, como o Leon Denis disse, era porque o que acontece na prática é o contrário. Quer dizer, as pessoas não têm que abandonar a família em nome de Jesus. Porque as pessoas tentam vivenciar o Evangelho, a convivência na Terra ainda se torna uma coisa quase que, né, é um conflito diário para você simplesmente, no final de contas, mostrar, olha, tá vendo? Isso aqui é que era o correto, mas isso aqui já tinha sido dito há 2000 anos lá pelo nosso mestre.
Para terminar, eu acho que eu já me estendi muito, já falei demais. Eu espero que a história tenha sido legalzinha para o pessoal ficar aí acompanhando no YouTube e se interessar, de repente, para ver o livro do Adelino Silveira, Chico de Francisco. Terminar com um pequenino poema ditado por Maria Dolores. E o nome do poema, olha só que curioso, é Missão de Mulher. E o poema diz assim, está no livro Caminhos do Amor. Uma jovem prendada e linda era a própria beleza. Rosa de inteligência e natureza viera de remoto povoado, com tarefas de estudo e sonhos de noivado, e conquistar enorme simpatia. Fizera-se modelo e se reconhecia. O ponto alto das exibições, favorita do brilho em passarela, pisando corações. Ela encontra, por fim, um jovem rico e nobre, a cortina de ouro em que se encobre. 4 anos de luxo nos salões tornaram-na famosa e cada vez mais bela. Um certo dia, no entanto, inesperadamente, uma carta lhe chega. Vem da vila em que passara a infância, humílima e tranquila. É da mãezinha que se diz doente. Falecera-lhe o irmão, seu único parente. Declarava-se triste e isolado, incapaz de ganhar o próprio pão. Rogava à filha proteção, sentia-se sozinha e fatigada. E, sobretudo, estava em luta, insana, pois agora era uma triste ranceniana, ou seja, tinha lepra. A moça treme revoltada e, às súbitas, planeja o que admite por melhor medida. Não quer aquela mãe que a desnorteia. Detestaria ver-se diminuída perante o homem que ama. Age arbitrariamente, adita o próprio nome em nome diferente, na rude inquietação que ela própria extravasa, e mudando de casa, permaneceu na expectativa. Realmente, depois de algum tempo passado, a senhora ranceniana morta-viva bate-lhe a porta em tom desesperado, quer dizer, conseguiu encontrar o outro endereço. Servidores atendem, entretanto, ela quer ver a filha que tanto ama. Colhendo reiterada negativa, mas sabendo assentada sobre o piso que dava acesso ao grande apartamento, a própria moça surge de improviso a gritar-lhe de ânimo violento. Saia daqui depressa, vá-se embora. Não conheço a senhora. E caso aqui persista, tenho a polícia à vista. Filha, diz, por que exclamou a mulher agoniada? Estarei eu assim tão deformada que o seu olhar já não me vê? Não ficarei aqui, não lhe trarei perigo. Mas não vejo que a mãezinha está contigo? A senhora não passa de embusteira, falou a moça, a gestos desumanos. Minha mãe já morreu há muitos anos. Velha tonta, não sei como se faz de aventureira, mas a polícia vai tomar-lhe conta. Minutos discorridos, enquanto a pobre mãe chorava angustiada, uma ambulância veio em disparada e conduziu-a para um sanatório. 30 anos passaram sobre a cena. A filha desposara o jovem que a queria. O casal conjugava fortuna e alegria. Ele, o industrial, ela, a nobre senhora. E um filho nobre e forte surgiu-lhes a brilhar, por tesouro do lar. Quanto a pobre mulher deixara a enfermaria, conseguiu curar-se, saiu do sanatório. Mas não mostrava mais a face antiga, era triste velhinha sem disfarce. Desditosa mendiga. Conhecida por velha ranceniana, já sofrera de sombra a zombaria humana. Morava numa furna, não distante de fábrica de tubos e outros artigos de eletricidade, de que o neto era dono e gerente. Aí agora vem o final. Sabendo-se que fora humilhado e doente, cobria-se com capa esburacada. E lembrando uma sombra a pervagar na estrada, pedia aqui e ali um socorro qualquer. Mas em torno da fábrica era o ponto em que a infeliz mulher parecia um rodante, atento e pronto a observar o que passasse. Se encontrava o gerente, dizia constrangida, uma esmola, doutor. Intrigado, o rapaz notava aqueles olhos que o miravam mostrando imenso amor. Dava-lhe algum dinheiro atento a isso. Depois seguia adiante, mergulhado de atenção em seu próprio serviço. Seguia o tempo em marcha regular. Na fábrica tranquila, um grande movimento de protesto violento, que englobava por si todo o operariado. A gerência estudava a ação conciliadora, os conflitos surgiam de lado a lado.
No ápice da luta, a velhinha cansada observa a extensão da rebeldia, mantendo-se de guarda aos pés da oficina. Certa noite, agora é o fim, né? Enxergou 2 delinquentes quando os vigias cochilavam e que agiram por uma porta que se arromba. Os 2 dentro da fábrica isolada colocam grande bomba no intuito de gerar perturbação e fogem assustados do recinto. Ela entra em ação, obedecendo ao próprio instinto. O estopim fumegava, ela, porém, sem um concurso de ninguém, toma nas mãos o engenho destruidor. Avança sem temor, sai pela porta fora, correndo sem a mínima demora. Mas antes que atirasse a bomba ao chão, dá-se grande explosão. A fábrica salvara-se. Ela, porém, tombara mortalmente ferida. Fez tumulto em torno, eis o chefe a chegar. Reconhece a velhinha e determina que seja tratada por valente heroína. Foi no hospital a derradeira cena. Finava-se a velhinha devagar. Mostrava o semblante a beleza serena. Eis que, em dado momento, ela percebe vozes e alarido ao formoso aposento. Os gerentes trouxeram os pais com garbosa alegria. Deviam ver a pobre que morria e que o amara tanto. O casal aproxima-se. A senhora treme ao reconhecer a mãe que rejeitara outrora. Enquanto o filho e pai conversam à distância, ajoelha-se a filha ante a mulher que morre. Ela pede perdão no pranto que lhe escorre, nos olhos espantados. Contudo, a agonizante, ao percebê-la, ciciou as palavras. Minha estrela. Ouvindo-a soluçar, consegue novamente sussurrar. Filha do coração, Jesus a trouxe aqui. Depois disse, ao cair em profundo torpor, não chores, meu amor, eu nunca te esqueci. Lá fora, o sol em tudo era vida e esplendor, parecendo dizer na própria chama que, desde a luz dos céus aos abismos da lama, Deus em todo o universo é a presença do amor. Maria Dolores. Então, nós vemos que, no fundo, o abandonar pai, mãe, filho, terra, casa, em nome de Jesus, é, na verdade, justamente agir como Jesus mandou, tomar as consequências por termos feito essa decisão e, no final de contas, até aqueles que se colocaram contra o Cristo não ser convencidos, porque eles também são forçados pelas circunstâncias a dar razão aos ensinamentos de Jesus. Não é por acaso que o nome desse livro é Caminhos do Amor, porque Jesus nos ensinou os caminhos do amor, os outros são os da dor. O pessoal preferiu seguir o outro achando que era corta-caminho, vai ter que, em algum momento, né, chegar a essa realidade. Que nós possamos, então, ter essa certeza de que estamos no caminho correto e vamos seguir. Uma vez que tomamos parte dessa charrua, né, não vamos olhar para trás. Agora é o caminho de seguir em frente. Carmelita, com você novamente. Obrigado, Lucas. E agradecemos a você por sua disponibilidade, o seu carinho, a sua dedicação referente ao estudo do Evangelho. Muito obrigado. E que possamos também agradecer a todos que nos honraram e nos deram a atenção até agora. E fica aqui feito o convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas. O nosso tema será Transmissão Oculta do Pensamento. A expositora será Lourdes Maria. E agora, finalizando, faremos a nossa prece. Mestre Jesus, aqui encerramos agradecendo a Ti e os benfeitores de nossa casa pelo apoio necessário, pelo estímulo ao estudo, pela coragem e pela fé que continuamos através do Teu Evangelho, a dedicação e confiança maior. Obrigado, mestre.
Muita gratidão a todos que nos honraram por mais esse momento, através do estudo, e que possamos contar sempre com eles. E ao Mestre Jesus, que estará sempre ao nosso lado. Boa noite a todos e obrigado pela atenção. Que assim seja, graças a Deus.